Senhor Jesus? Quem está com essa paz nessa noite, meus irmãos? Essa paz somente Jesus pode nos dar. É a paz que o dinheiro não compra, nada compra, meus irmãos, porque as coisas de Deus, ela não tem preço. Porque ele diz que de graça dados, de graça receber. Meus irmãos, mais uma vez, um cumprimento com Deus, com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, culto hoje, culto de ensino, culto de doutrina. Tem igreja que fala culto de ensino hoje, mas eu entendo como um culto de doutrina. O que é doutrina? É aquilo que está na palavra do Senhor. Abra tua Bíblia comigo nessa noite, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, em nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Presta bem atenção na palavra, meus irmãos. Esquece o verso. Porque o inimigo vai querer te dispersar na hora da palavra. O tempo todo do culto é muito bom, mas a hora da palavra é a hora que o inimigo quer dispersar, porque ele sabe que é a palavra que cura. É a palavra que liberta, é a palavra que purifica, é a palavra que santifica. João, um dos discípulos de Jesus, a Bíblia fala que ele veio pregando antes de Jesus fazer o batismo, antes de Jesus veio, ele veio pregando arrependimento. Ele diz em João 15:3, e pelas palavras que eu tenho vos falado, vós está em mim. Então o que limpa nós é a palavra. Então o inimigo não quer que nós sejamos limpos. De quê? Daquilo que impede o agir de Deus. Ele quer que nós continuemos ficando sujos, porque se ficando sujos, nós não vamos conseguir receber o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós? Ele tem palavra de vida. Vamos para a palavra de vida nessa noite. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: o texto: o Espírito mundano causa dissensões na igreja. Por que é dissensão? Discórdia, desacordo, pensamentos divididos. Então nós vamos nessa noite para a palavra. Olha o que a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Apolo. Um dizer, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que é planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Por quê? Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
pus eu como um sábio arquiteto, o fundamento a outro edifica, sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra. Eu não vou falar para a igreja que Deus me deu uma palavra, porque Deus não vai me dar nada que já está escrito aqui. Se está escrito aqui, Deus não me dá, já está escrito. Eu, orando a Deus, e meditei nessa palavra. Quando eu falo meditar, eu li, reli, estudei, examinei as Escrituras. Porque a Bíblia fala no livro de Josué para meditar neste livro. E no livro de Mateus fala para examinar as Escrituras. Então, meditar e examinar é mais ou menos igual. Porque quando fala meditar, é você ler até você entender. Quando fala examinar, quando o médico vai examinar alguém, ele não passa rapidamente só olhando, não. Ele vai e volta de novo até descobrir exatamente o que a pessoa está sentindo. Assim é nós na palavra do Senhor. Nós temos que examinar essa Escritura. Se nós lemos, não entendemos, voltamos a ler de novo, até o Espírito de Deus nos revelar a palavra verdadeira. E a revelação da palavra dessa noite, o Espírito mudando causa dissensões das igrejas. O Espírito mudando é aquele o Espírito que está no mundo, não é de Deus. Ele, quando ele quer entrar na igreja, ele quer entrar por quê? Por causa da dissensão, do discórdia. Então, nós só que a Bíblia relata para mim e para você que é maior é o Espírito do vosso Pai que habita em vós, do que aquilo que está no mundo. Quando eu creio que maior é o Espírito de Deus que habita em minha vida, então o Espírito mundano ele pode até tentar entrar, mas com a autoridade que Deus nos deu, Ele nos alegou na palavra dele. E esse Espírito tem que sair no nome de Jesus. Não é o nome do missionário Indomado, missionário Sunino, pastor Gilberto, das levitas, de ninguém que prega a palavra, mas sim o nome daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Jesus Cristo. Ele disse para nós que Ele é o caminho,
Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se nós estiver nele, então o mal sai. Agora, se nós acharmos que é nós, nada acontece. Então, hoje, eu vim trazer para a igreja isso quando ele diz eu e nós. Quando nós dizer eu não faço nada, porque eu sou carnal, como ele disse, eu e nós. Não vos pode falar como espirituais, porque Deus é carnal. Mas quando o Espírito de Deus, nós buscamos o Espírito de Deus, ele entra na nossa vida, então nós não falamos da carne, mas sim do Espírito. O que está causando muita dissensão na igreja hoje? É os espíritos imundos, as pessoas colocando pessoas para fazer a ordem de Deus, pessoas que estão na carne, elas estão preocupadas com a vontade própria, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, e as pessoas continuam da mesma forma. Aí causa dissensões, discórdia, porque vai falar algo com você e você vai ficar esperando aquilo que falou. E não vai acontecer, sabe por quê? Porque não foi Deus que revelou. O que Deus revela acontece. Mas o que a carne revela, o que Deus, Jesus falou com Pedro? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do nosso Pai. É para dizer que a carne e o sangue também pode falar o quê? Às vezes eu posso olhar para o missionário e olhar para a filha dele e falar o que ele quer ouvir. Isso é a revelação da carne. Mas será que vai acontecer? Mas se for o Espírito de Deus que não falar, você pode ter certeza. Eu não sei o dia, mas nem a hora, mas ele sabe, porque ele fala que não sabe o dia nem a hora que ele mandou aqui. Também não sabe o dia nem a hora que vai acontecer. Porque quando Deus manda nós falar, tem vezes que Deus não vai nada, meus irmãos. Mas tem vezes que não. Tem vezes que Deus quer nos testar para ver se nós vamos permanecer. Mas tem coisas nas nossas vidas que não acontecem por causa de quê? Pela incredulidade. Como diz Jesus falou para Tomé, basta crer. Por que ele falou que basta crer? Porque sabia que Tomé não crê. Porque Tomé disse que tem que ver para crer. Então ele disse assim: basta somente crer. Por que tem muitas pessoas que não acontece milagre? Milagre significa algo que você não viu. Milagre significa aquilo que está em Hebreus 11. Ele diz que é aquilo que nós buscamos, esperamos, mas não temos. Então eu espero algo que eu não estou vendo agora, mas eu sei que aquilo que eu espero, o Deus que eu sigo, Ele realiza os desejos do meu coração. Então a Bíblia fala que Deus, meus irmãos, realiza sonhos. Todos nós temos um sonho na nossa vida. Mas nós temos que orar a Deus para ver se esse sonho que eu e você tem está dentro dos projetos de Deus. Porque tem sonho, infelizmente, eu vou dizer para você nessa noite, Deus não vai realizar, porque o sonho às vezes não é o sonho de Deus. Às vezes tem coisas que a gente quer, vai tirar você do caminho do Senhor. Tem pessoas que têm um sonho de ser rico, milionário. Deus sabe se essa pessoa ficar rica, milionária, se ela continuar na presença do Senhor. Se aquilo for tirado da presença do Senhor, você acha que Deus vai trocar essa pessoa rica, milionária? Mas Deus conhece o coração do homem. Quando Deus disse para Samuel, lá em 1 Samuel 16, 7, o homem, ele vê o que está diante dos olhos, mas eu não, eu vejo de coração. Então Deus, Ele conhece nosso coração, Ele sabe se aquilo que Ele colocar em nossas mãos, se nós vamos continuar servindo Ele ou não. Tudo é para a glória de Deus. Um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo assim: Deus conhece o seu coração. Ele sabe que Ele pode te dar o que quiser, você não vai sair da presença dele. Então Ele vai pedir esforço para fazer aquilo que você tem que pedir. Agora tem pessoas, um dia eu disse um pastor, o mundo de Deus, ele saiu da boca dele, eu estava no mundo. Ele falou: você sabe por que Deus vai me dar as coisas? Porque Ele sabe que se Ele dá meus olhos dele, eu saio do caminho do Senhor. Então Deus conhece o coração do homem. Deus sabe até o limite que Ele pode te abençoar. Para Deus vale mais uma alma chorando na igreja de joelho
desviada. E tem pessoas que ela vem na igreja, meu sonho é um carro, meu sonho é uma casa, meu sonho é uma moto. O sonho aconteceu, acabou. Pessoas com mente, sonhos pequenos. Só que o sonho de Deus ele é ilimitado. Se nós for olhar a história de José, José sonhava e Deus revelava o sonho. Eu aprendi que eu sou um sonhador. Eu sonho todas as noites. Que sejam sonhos bons ou ruins, mas é sonho de Deus. Tem sonhos que às vezes é nem muito bom, meus irmãos. Mas é Deus nos mostrando, é Deus nos revelando, Ele mostrando quem é, quem não é. Então Deus ele tem a forma de revelar. E para a glória de Deus ele tem que revelar nos sonhos. É tanto sonho tão gostoso. Eu falo, Senhor, eu sei que não é esse sonho, não é aquilo que eu quero, mas é o Senhor está me mostrando. É o Senhor me mostrando quem está perto, quem está longe, quem eu posso contar, quem eu não posso. Então isso é sonho de Deus. Sonho de Deus é aquilo que eu quero. Eu sonhar quando eu dirijo um carro bonito, é uma festa bonita. Todo mundo quer isso, meu. Só que às vezes Deus te dá um sonho assim, ó. Hoje não vai ser. Hoje não é para você ir em tal lugar. Às vezes é o lugar que você queria ir. Porque lá vai acontecer isso e isso. Aí você tem que obedecer. E quando é desobediente, o que acontece? Deus permite acontecer as coisas. Às vezes Deus permite você vai fazer uma viagem com culpa dele. A viagem que interrompeu ele para. Isso é um sonho de Deus, sabe por quê? Porque de uma forma ou de outra, minha menina sentiu isso. Então é Deus mostrando para a gente. Nem sempre a tua vontade é minha. Mas se ela estiver dentro do meu propósito, vai acontecer. Então, meus irmãos, aqui, Deus está falando comigo com você, porque dizendo eu, ou você, ou eu, como é que faz? Dizendo eu, só de Paulo, eu Jacó, porventura, não sou escravos. O que Deus está querendo falar comigo aqui nessa noite com cada um de nós? É nós dizendo, eu sou da igreja de São Jesus Salvo, eu sou da colheita, eu sou da Segredo, eu sou do pastor tal, eu congrego com o pastor, eu sou de Jesus. Quando alguém disser para você, quem é seu pastor? Jesus. Falei, eu congrego com o pastor, porque a Bíblia fala que você tem um pastor, mas o meu pastor é Jesus. Porque a minha Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas antes de ter um pastor terreno, nós temos que ter um pastor espiritual. Porque, meus irmãos, se nós tivéssemos pastor espiritual, porque Jesus ele coloca um pastor no nosso caminho, mas ele sim é o pastor dos pastores. Se nós formos entender da Bíblia, a Bíblia não mostrava que a pastor era sacerdote. A igreja é um sacerdote. Só que com o tempo o homem se intitulou demais. Sacerdote é aquele que cuidava do templo. É uma pessoa imensa, mas o pastor sempre vai ser Jesus. Porque a Bíblia fala que o Senhor é o pastor. Se Ele é o pastor, nada falta. Só que hoje está faltando por quê? Meu pastor é fulano de tal, ele é melhor que o outro. Meu pastor, Deus usa ele assim. O outro lado, não. O que a Bíblia está falando? Se disser, sou de Paulo e Paulo, o nome de Deus. A Bíblia fala aqui. Porque dizendo, eu sou de Paulo, outro de Jacó, porventura, não sou escarnados. Então, quando nós pensamos assim, que Deus tem uma forma de usar. Não adianta falar que Deus usa mais que o outro, que usa assim. Se nós olharmos a história de Paulo aqui, Pedro, temos esse que era mais ousado que o outro. Não era só ousado, eu falo ousado, igual missionário cagado, você faz comigo, tem um nome que ele não é ousado, ele é ousado. Ousado é o quê? Aquele que ele sabe que ele vai falar no nome de Jesus vai acontecer. Mas tem outros que é ousado, é diferente. Ele tem a de falar, ele fala assim, e se não acontecer? Ele propõe um sim. Agora tem uns que é ousado. Tem profeta na Bíblia que é ousado. Elias é ousado, não é ousado. Por quê? Eu disse, imagina o homem em si.
na terra, quer dizer, vai ficar 3 anos, 6 meses sem chover. Meu irmão, esse homem é usado, ele é ousado, porque ele preferiu que a chuva ela vem de onde? Ele dizendo, eu sou tão homem de Deus, que Deus vai falar e Deus vai. Meu irmão, ele falou sobre algo que vai para o mundo todo. 3 anos, 6 meses de chover. Não estou falando 3 dias, não. Nem de 3 meses. É coisa demais. Imagina que sede dentro daquele tempo. Imagina só aquele povo. Ali, meu irmão, não tem como dizer, não, esse não é o nome de Deus, não. Não tem nem como. Ah, esse é o nome de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele ressuscitou lá 4 dias. Imagina a pedra no sepulcro. Naquele tempo, a Bíblia mostra que todos que vieram mortos, né? Eles se enrolavam ele numa faixa de uma agulha. Imagina o homem, ele manda ele sair para fora, ele manda ninguém lá tirar ele, não. Desenrola ele, não. Imagina você todo enrolado com uma faixa, vivo, não consegue mexer. Mas Jesus manda ele. Tem faixa que segura, tem corrente que prende. Aí nós vamos lá no mundo ousado também, Pedro. Lá no livro de Atos Apóstolos, a Bíblia fala que Pedro ressuscitou Tabita. Imagina, se você for olhar no livro de Atos Apóstolos, é enorme, lá fala que Pedro ressuscitou uma menina chamada Tabita. Por quê? Na cabeça dele, eu creio que ele pensou assim: eu andei com Jesus, eu era discípulo de Jesus. E Jesus fez uma promessa para mim lá atrás, no livro de João 14, 12, que aqueles que crêem farão obras iguais ou maiores. Então, se eu era discípulo de Jesus, Jesus ressuscitou lá, eu vou falar também, essa menina vai ressuscitar. Eu creio que naquele momento veio o coração de Pedro, porque Pedro ele acreditou. Então ele acreditou. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que nós somos aquilo que nós acreditamos. Porque Jesus diz assim: ó, aquele que crê fará obras que eu fiz, ainda maiores. Ele disse: se crês, verás a glória de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Então vamos lá. Você recebe a unção que você crê. Você olha para uma pessoa, ele, ela é um homem e mulher de Deus. Vou pedir uma oração que isso vai acontecer. Vai acontecer o que você crê. Agora, se não acreditar, não vai acontecer nada. Eu falo para você, tem pessoas, infelizmente, Deus me perdoa. Eu tenho coragem de Deus falar para mim. Sabe quando você olha para a pessoa, parece que você não vê nada. Mas agora tem pessoas que é diferente. Toda a glória de Deus foi domingo. O bom sobrou para mim, para minha esposa. Ele é pastor, ele não sabe ler, é analfabeto. Em momento nenhum ele me perguntou: será que as pessoas quando vai pedir que você vai orar? Só o quê? Só o colar. O que você está sentindo? Como é que é a sua esposa? Você tem esposa? Ele não perguntou nada. Ele simplesmente colocou a mão sobre o meu ombro e orou. Na minha esposa não. E ele falou aquilo que eu pedi a Deus no pensamento. Então, o que eu quero que a igreja tenha nessa noite? Alite o Espírito de Deus, não tinha um Espírito imundo. Porque o Espírito imundo, ele quer saber demais. Aí depois ele começa a falar em cima daquilo que você quer ouvir. Porque o diabo, ele quer falar aquilo que você quer ouvir. Mas Deus não, Deus quer falar aquilo que é para você fazer. E nem sempre o que é para você fazer não vai te agradar. Já aconteceu Deus usar a pessoa falar coisa comigo, mas não sair assim triste. Mas depois eu entendi que aquilo que era o certo, nem sempre o certo vai nos agradar, porque a verdade ela vai confrontar nós se nós tivermos erro. Mas quando nós entendemos que essa verdade que vai mudar a minha história, a sua, é nós dizer, nós temos que andar em espírito e verdade. É que o irmão estava falando hoje comigo, o pastor José. Deus está buscando o quê? Deus está procurando o quê? Quem? A minha Bíblia diz que ele procura o quê? Os verdadeiros. Os verdadeiros adoradores. Aos que adoram em espírito e em verdade. Então, se é espírito é verdade, não é coisa carnal, não é coisa da terra.
Então, para nós adorarmos em espírito e verdade, o que nós temos que fazer? Esvaziar de mim mesmo. Quando eu falo esvaziar de mim mesmo, eu faço o quê? Eu estou lá em casa, onde chovendo, eu olho para fora aquela chuva imensa. Eu olho para minha cama bonita, olho para minha televisão. Se eu for olhar a minha vontade, o que eu vou fazer? Ficar dentro de casa. Mas aí eu tenho que me esvaziar de mim. Vou tirar a vontade do chover. Vamos para a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? Congregar-nos. Qual é a vontade de Jesus? Ficar em Jerusalém. Nós temos que viver. Até que no alto seja revestido de poder. Mas quando eu vou ser revestido de poder? Enquanto eu estiver nessa terra, eu tenho que me revestir contra as ciladas e astutas de Satanás. A Bíblia fala que o inimigo fala que ele é um leão. A Bíblia fala que ele está bramando como um leão. Você já viu um leão bravo? Quando ele vê uma caça, quando ele vê um animal para comer, você já viu como é que ele fica? Ele vem rastejando. Ele não anda normal, não. O diabo ele vem rastejando, igual o copo, bramando. Imagina. Você está no meio da mata, você vê um leão, ele já vai pegar o animal para ele comer, na caça. Ele não vem pegar a correria para o animal correr também, ele vem deslizando, sem fazer barulho, para ele dar o bote. Isso é Satanás. A Bíblia fala que o inimigo vem bramando como um leão, procurando algo para tragar o quê? Para consumir. O diabo está assim o tempo todo. Então, por isso nós temos em espírito também o tempo todo. Que a Bíblia fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus que habita em vós é vencido. Se o Espírito de Deus que habita na minha vida tem ciúme, como é que eu tenho que andar? Pense. Como eu vou andar em espírito, missionário? Não andar do jeito que eu quero. Tá calor. Então tá arrancar a camisa e não tá sem camisa. Isso é eu, cara, né? Mas agora eu, o espírito. Tá calor aqui. Mas eu quero que ele continue lá dentro, refrigerando. Então eu tenho que me comportar. Não precisa andar com a blusa com frio interno agradável. Eu tenho que andar com a camisa que vai me dar um bom testemunho. Porque o Espírito que habita em mim se une. E eu não quero que ele saia. Porque se ele sair, eu não aguento. Eu morro. Porque ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que entender: se esse Espírito sair de mim, eu dizendo assim, ó, eu sou impotente. Aleluia. Não vai adiantar nada eu orar para uma pessoa que tem filho. Vou fazer uma oração o quê? Em vão. Oração vã. Não adianta nada pregar que nada vai acontecer. E eu tenho que pensar também assim, aqui está quente assim. Imaginar, porque eu não quero para lá, imaginar como o inferno deve ser quente. E lá fala que inclusive de dentro. Choro, grito. Quando o povo grande de Deus no mundo. Então nós temos que trabalhar aqui na terra. E aqui diz, ó, se destruir o templo de Deus, Deus não destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Quando fala que você vai destruir o templo de Deus, não será destruído. O próprio Deus vai destruir, porque o templo de Deus é santo. Qual é o templo de Deus? Nosso mundo. E o mundo será destruído. Usando o corpo da prostituição. Pessoas que se descrentes hoje namorando, o que não existe isso, namorar é orar. Pessoas que se descrentes, Deus não sai da rua da pior que andando. Arruma uma agarração, uma mediação. Umas roupas que só, meu Deus, e nem as pessoas que estão no mundo vestem. Tem pessoas que elas não são de crente evangélico, mas elas vestem, se comportam melhor que os crentes. Agora tem umas pessoas que se descrentes, elas usam as roupas sensuais. Quando vai tirar foto,
Não é ela mais, não, é o próprio imagina pulando lá dentro para tirar foto. Ela é sinal de linguinha para fora, é boquinha fazendo bico, é pose com as pernas para mostrar, sensualizando, dedinho, se gesto de dedo, agita o olho, fala coisa porque o outro está falando, nem sabe o que significa. É um tal de velho, muito velho que a gente conhece, é preto velho. É um tal de Zé que a gente conhece, Zé Perico. Tem que repreender. E se diz que é um som de Deus. Pode ser de Apolo, de Paulo, carnal. Mas quem é de Deus? Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a voz. Qual é a voz de Jesus? Palavra, ensinamento, mandamento. É buscar, ele diz, os adultos na área do céu, os prostitutos, os fornicadores, os adultos. Bíblia fala não coloca corpo estranho no nosso corpo. Tem pessoas que se diz crente, cheio de tatuagem. Você fez lá no mundo uma coisa, mas conheceu Jesus tatuado no corpo, piercing. É cada coisa, umas pinturas no cabelo, só Jesus. É um brinco ignorado, e a palavra do Senhor diz que não perde. Então nós temos que entender que nem roupa preciosa. Ele disse: olha que isso é interessante. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem forçado neste mundo, faça-se de louco para ser salvo. Então, se você se acha ser salvo, de louco, o quê? Você ficar mostrando para as pessoas que as pessoas vão ver, vão sentir. Mas tem pessoas que se acham mais que o outro disso, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apoia os sábios na sua própria astúcia. Astúcia é o quê? Quando a pessoa se acha sábio, ele se cai sozinho, ele se perde sozinho. Ele acha que está fazendo certo, mas não está. Porque a palavra do Senhor diz em Tiago que a sabedoria que ela vem do homem, ela é diabólica, é demoníaca, Satanás. Agora a sabedoria ela tem vindo do alto. Ela vem de Deus para trazer o que para nós? Paz, mansidão, temperança. Não é fácil, meus irmãos, mas Jesus não prometeu facilidade para nós. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Então Deus te conhece. Que são vãos. Vãos é o quê? Certo. Vãos é uma coisa alta. Para Deus não vale nada. A sabedoria do homem para Deus não tem valor nenhum. Para você entender Deus, quando Ele quer dar sabedoria ao homem, para nós entender o homem, Ele não precisa nem saber ler. Deus dá poder da palavra, prega, expulsa demônio, fala em línguas estranhas. E Deus que tem isso tudo, Ele vai por quê? A sabedoria não é de Deus. E Ele diz na palavra dele: e outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são homens. Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Então nós não temos que se gloriar que fulano fez isso, aquilo, porque se fez, foi Deus que fez. E a glória, ela é de Deus. Nós não temos que gloriar o homem, mas sim o Senhor. Ele diz: seja vós, seja Paulo, seja Paulo, seja Cefás, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Então, tudo que seja quem for que fez, lá fora, está no mundo, está na igreja, quem fez foi Deus, porque Ele que criou todas as coisas. Ah, mas é eu que faço. Você não faz nada, quem faz é o Espírito Santo. E voz de Cristo, em Cristo de Deus. Então tudo vem de Deus. Deus nós entendemos em Jesus que a gente vive agora. Mesmo sendo filho. Ele dizendo: eu estou aqui, não é por mim, é pelo meu Pai. Porque foi Ele que me enviou.
Ele me enviou para quê? Para que eu morresse por nós. Para que eu sejasse. A Bíblia fala que ele foi crucificado por nós. É interessante, meus irmãos, que o tempo todo, na minha Bíblia, você não vê Jesus falando, eu fiz. Foi ele, não. Tudo para a glória de Deus. Ele ainda falava, nos últimos momentos dele de vida, ele disse, eu estou indo para o meu Pai. Ele não falava assim, eu estou indo para o céu, não. E lá no lugar, eu estou indo para o meu Pai. Mas eu vou pedir, ele não fala que ele iria não. Que viu o Consolador, que é o Espírito, e intercederá por vós. E como o Espírito Santo de Deus ele intercede por mim? É através de gemido nesse domingo. Mas como assim, pastor? Sabe o que é gemido nesse domingo? O Espírito Santo intercede por mim e você quando nós não conseguimos fazer nada. Gemido nesse domingo quando você está naquele dia de tristeza, angústia, sofrimento. Você acha que você perdeu algo e não está aguentando mais, aí vem o choro. Você não geme, dor de papo, chora, gemido e nesse domingo. Você acha que você não vai conseguir passar por aquela situação. Aí o Espírito de Deus ele intercede, ele fala conosco, e no fraco ele faz o forte. É nesse momento que você acha que você está fraco, você clama o nome do Senhor, ele vai interceder comigo com você. E ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, cada um de nós tem que ser fiel. Se nós queremos ser dispenseiro, dispenseiro é o que é ministro, pregador da palavra do Senhor. Tem que ser fiel, porque Ele é fiel comigo, com você. Ainda que nós não queremos. E eu estava hoje conversando com uma pessoa, essa pessoa líder também, e falando sobre o membro, que era muito abençoado na igreja. Na época, esse membro dele era salariado, salário mínimo, era fiel a Deus, tinha carro, tinha casa, tinha tudo era tudo bonitinho. Só que foi promovido na empresa, hoje ganha quase 3 vezes mais. Deixou de ser fiel. Aí contando, e a vida da pessoa vai só virando a cabeça para baixo. Aí trocou de carro, não está podendo pagar a prestação, e ali vai embora a prestação, embora conta daqui e dali. E vive uma vida de engano. Aí ele falando assim, e aí eu posso fazer o quê? Ele conhece a palavra. Se antes era fiel no pouco, como é que consegue? Então, tem coisas que Deus até permite para Ele dizer para nós. Ele diz que quem é fiel no pouco, no muito é colocado. Mas aquele que chega no muito deixa de ser fiel. Será que Deus tem que voltar ele um pouco para ele ser fiel de novo? Eu conheço pessoas que Deus abriu porta. Eu falo dele, ele fala comigo, acontece com a direto. Toda vez que está apertado, atrasa, garra, tudo ele vem direito. Deus abre a porta e sobe. Deus não permite as portas, fecha tudo. Se é com as portas fechadas, ele diz que fecha as portas. Então nós temos que entender, meus irmãos. Eu aprendi que Deus, Ele me conhece. Não é Deus que eu falo. Eu sou daqueles que eu penso, porque a gente pode falar, mas nós não praticamos sem cobrar. Eu cheguei no lugar para pregar, aí as pessoas me abençoaram. Ele me abençoou, mas se me abençoou foi porque Deus permitiu. Então eu tenho que tirar isso. Porque em tudo tem graça. Então se Deus me abençoou, porque a hora precisa ser abençoada. Entendeu? Deus não faz nada sem antes. Um dia atrás aí eu estava assim, Senhor, eu preciso fazer isso na hora. E eu não tenho hora de tirar. Mas Deus sabe. Deus levantou um rapaz aí, nem é batizado, nem nada, ele veio ali, sua causa da justiça, tirou o título que ele saiu.
E ele veio com 10 cadeiras de agradecer escrito Jesus, comprei essa caixa de retorno, comprei não sei o quê, fiz a declaração de imposto da igreja. E a obra de Deus ela não para. Então, meus irmãos, tem coisas que. Quem somos nós para entender o agir de Deus? Estava com as contas de luz para cada igreja. Falei, Deus, a obra do Senhor. A irmã veio domingo, ela nem entrou na igreja, só veio para fazer o mesmo. Que é? A obra minha? Não. E se precisa, Deus tira no ímpar, para falar que Deus tira no ímpar da luz. Se precisa, fazer ela uma ímpar, né? Abençoado. Só que Deus está trabalhando, né? Está fazendo força para mim para chegar, mas eu creio que Deus está trabalhando, nós estamos orando. Eu creio que Deus tocou. A obra precisa. A obra de Deus. Se Deus veio para você comprar um cavalete daquele ali para filmar, ele não tinha condição. Você sabia que tem que comprar um vídeo da Santa Ceia? Precisou dos vídeos aqui, Deus usou o Orlando para abençoar os vídeos. E Deus, e o resto Deus completou. Porque quem começou a obra, se ela começou, ela vai continuar. E a tendência é quando começou, ela daí para lá. Aí, é mesmo. E assim não. E quando Deus me deu condições, eu fiz isso sem pensar, diz o oferta, tirei o que Deus me deu. E nunca fez falta, você acredita? Porque eu vivo para Deus. Já fui crucificado para esse mundo, não vivo eu desse jeito. Toda vez que Deus fala comigo para comprar uma coisa para outra, você pode ter certeza. No outro dia Deus já prepara uma bênção aí. E eu fico feliz quando eu posso. Esse dia eu me respondeu, Deus, tem umas pessoas que estão me devendo dinheiro, nem sei se tem condição de pagar. Mas dá condições que eu quero fazer algo diferente. Fazer uns copos fritos para evangelizar. Mandei fazer o carimbo ali, os negócios tudo bonitinho. E assim, eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu não preciso fazer nada. Estava ali, o moço sentou ali, e eu conversando com ele, ele falou, vou ficar só um pouquinho, eu vou também. Aí eu fiquei lá na porta e olhei para ele, ele estava com cigarro na mão, nem nada. Aí veio aquele famosão de cigarro de novo, estava na porta. Aí eu só olhei para ele e olhei para cima, e o Senhor te repreende, Satanás, espírito do vício, volta de onde você veio. E o dia que voltou foi para que você veio. E que adianta eu não tenho o mundo dele perder só. Meus irmãos, eu sou feliz com o Senhor. Eu tenho uma cama assim, sabendo que Ele está cuidando de mim. Um dia as pessoas perguntam, mas você tem medo de morar num lugar desse? Não tem. Eu tenho medo é de morrer, mas na presença do Senhor, se Deus quiser me levar a noite, eu não vi. Mas se Deus quiser trabalhar na minha vida, pode chegar, onde eu tiver, faz igual fez com Eliseu. Aqueles homens soldados, fechou a cidade para pegar ele. A Bíblia fala que Deus cegou os inimigos. E Eliseu passou no meio dele. Imagina. Então é isso que nós temos que confiar no Senhor. Eu confio no Deus que eu sirvo. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se falam, mas permanecem para sempre. Então vale a pena confiar. Eu sabendo que Ele já cuidou do meu tempo. Eu não tenho que preocupar. A minha preocupação é com hoje o culto. Preparar a palavra. Quando você faz a vontade de Deus, Ele abre para nós. Porque Ele é o nosso Pai. Na hora que eu olho para mim, eu falo assim, Senhor, eu não consigo. Como o Senhor me dá condições de cuidar da minha esposa, das duas filhas. Você já está conversando com Deus, se for preciso, Deus. Eu vou voltar a trabalhar de novo, fichar. Se o Senhor quiser que eu trabalhe, você vai preparar. Se não for, amém, amém. Mas eu só não quero quando minhas filhas precisarem de algo, eu tenho que depender dos outros.
Eu quero depender do Senhor. E o Senhor suavemente falou no meu ouvido, eu fiz uma promessa para você fazer agora. Somente quando me cobra. E preste atenção no que eu vou falar no nome de Jesus. Tem muita coisa para acontecer neste ano. Se você ler, a Bíblia fala que Deus, quando ele vive o ministério, ele todo mundo. Eu não falo que Deus abençoa o pastor, abençoa as ovelhas. É mais fácil uma ovelha, um meio ser abençoado que o pastor, sabe por quê? A Bíblia fala que Jesus diz que ele é a videira, nós somos a vara, se tiver nele vai dar fruto. Então, antes do pastor dar fruto, a obra da fruto deles mesmo, por quê? Eles são os gatos. Mas o pastor ele recebe o fruto, sabe por quê? Porque ele também ele permanece. Então, quando o negócio começa a querer dar fruto, dá até na raiz. Glória a Deus. Então, tem fruto para essa. Deus tem mostrado em sonho, vida colheita. Ele mostrar nos peixes de casal. Só que vai vir um casal, Deus mostrou de esposa, que vai vir surdo, vai vir doente, tem umas que parece até morta. Mostrou para ela 2 pulsos de peixe. Os peixes pareciam que estavam mortos, mas não estavam. E tinha um outro poço com os peixes no nível da bonitinho. É Deus mostrando, eles vai vir assim, mas depois eles vão ficar. Então, aquele moço que está ali hoje, às vezes a gente pode olhar e dizer assim: tá bom, tá perdido, tá bem, e olha. Aí nós olhamos aquele moço assim, quando ele fala, se você não conhecer, ele fala que ele construiu essa obra aqui, com ele. As coisas de Deus, será que não é assim que Deus tem que nos fazer? Jesus ele veio para quê? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para quê? Para os fracos, os doentes. Ele veio para quê? Os santos? Não. Eles, santos é para fazer a obra, santos foi separado. Então nós temos que orar para isso. Porque uma alma daquela, quando ela vem, você diz, qualquer moço, quando veio, por mais que ele fique aqui, mas vamos lá, só de ter aceitado Jesus, você pode ter certeza, depois que ele aceitou Jesus, o que Deus fez na minha vida é tremendo. Glória a Deus, porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. E quando nós ganhamos uma alma para o Senhor, ele dá. Depois que Deus permitiu eu ganhar aquela alma para ele, já aconteceu tanta coisa boa na minha vida. Eu sei que não é por mim, é pela graça. Já aconteceu tanta coisa que tem hora que eu fico assim. Tinha pessoas que já estavam na minha vida, tinha mais 6 anos, não parecia do nada, e parou. Nem tinha dinheiro para mexer na caixa do carro, parecia. Sabe por quê? Você acha que Deus vai deixar um giro deles aí vergonhado? Quando eu moço abrir a caixa, Deus misericórdia, abre aí para nós ver o que aconteceu. E Deus foi provendo tudo na hora certa. E quando terminou de arrumar, para a glória de Deus, o bar, eu fiquei na época com acho que foi R$6 na conta, 3 reais na conta. Mas está bom, olha, não fiquei devendo, não passei cartão de crédito. E depois Deus foi provendo para frente. Eu quero que você entenda nessa noite isso. É pedir a Deus para tirarmos o espírito imundo na nossa vida, o espírito mundano causa dissensões da igreja. Pedir a Deus um espírito que não é dele na nossa vida, para que o espírito dele entre e reina. Porque se o espírito de Deus estiver na minha, na sua vida, você pode ter certeza, nada é impossível. Porque quando nós falamos em espírito em verdade, o mal sai, a enfermidade cai por terra e ele abre as portas. Porque é o espírito de Deus que faz. Os espíritos ele pode até falar algo que você quer agradar você. O Espírito de Deus não, ele vai fazer o quê? Vai confrontar nós mesmos. E quantas vezes eu já fui confrontado, não é assim mesmo. É confrontando nós que nós aprendemos. Mas às vezes nós também falamos com as meninas. Às vezes hoje vocês podem achar chato, tá bom, né? Mas lá na frente vai entender. Quantas vezes eu já ouvi, não? E se nós olharmos para a Bíblia, desde o começo da Bíblia, Deus disse não para Adão, não coma do fruto. Então na Bíblia tem muito não. Não, não é não.
Então, quando nós entendemos, aprender a ouvir não, o sim, ele não é de Deus, porque o não é para nós não cair em tentação, o não é para nós não tropeçar, o não é para nós não errar. Então, meus irmãos, essa é a palavra dessa noite que Deus colocou no meu coração. Então, eu falei com os irmãos, não vou dizer que Deus me deu uma palavra, porque Deus não me dá algo que já tem. Então, você tem que entender. Ele nos deu. E ninguém toma aqui dentro. O inimigo ele pode até tentar, mas ele não consegue. Fala como Jó, Deus me deu, Deus tomou. Então, se ele te deu, não se pode tomar ele. Só ele pode levar para ele. E bendito seja o nome do Senhor. Agora o inimigo não, ele não tem poder tomar. Se Deus deu, só ele pode tomar. Então fica essa palavra no meu coração nessa noite, no seu coração. E nunca esqueça que você é um templo do Espírito Santo. E ele habita na vida sua vida. Eu posso esconder da igreja de vocês, mas de Deus não. Vocês podem esconder de mim, da igreja, mas de Deus não. Então Deus sabe o que nós estamos fazendo o tempo todo. Bem, essa é a palavra dessa noite em nome de Jesus. Que Deus possa fazer aquilo que eu não consigo fazer. Como o João disse, pelas palavras que nos falaram no nosso carinho, que essa palavra que foi ministrada nessa noite possa nos limpar no nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda com as mãos, irmãos, em forma de receber nessa noite o nosso nome de Jesus. Diz assim, ó, que o amor de Deus Pai e que a graça e as duas consolações do Espírito Santo de Deus que seja comigo, com você, na sua casa, na minha casa, onde quer que nós colocarmos nos pés, tudo aquele que crê vai dizer. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanha em nome de Jesus.